Já está disponível a pré-venda do novo ônibus de Dylan Dog pela Mitos Editora. Mas o que tem nesse ônibus? Quais são essas histórias? Qual é a diferença dessas histórias para as que a Mitos já publica e tem publicado nos últimos anos? Nesse vídeo você vai entender justamente isso. Já deixa o seu curtir aí no vídeo e vamos lá! Bom, o ônibus ele vai ter capa cartão, orelhas e cerca de 600 páginas, ou seja, 6 histórias completas. Quais serão essas histórias? As histórias 1 a 6 do personagem na sua numeração italiana, ou seja, a primeira aparição dele na história 1, em 1986, até a sexta aparição dele em ordem cronológica. E qual que é a diferença das outras edições número 1 que a Mitos já lançou? A Mitos lançou Dylan Dog nova série número 1. O que tem aqui dentro? Toda vez que você pegar um desses Bonelli, um desses formatos italianos aí que a Mitos publica com esses personagens, por exemplo, o Dylan Dog, você vem até aqui na primeira página da história e aqui em cima você vai ver onde ela foi publicada originalmente. Então, Dylan Dog nova série número 1 não é número 1 de nada originalmente. É o número 338 da Itália, publicado em novembro de 2014. Por que foi publicado como número 1 aqui? Porque é um novo momento editorial. Então aqui algumas mudanças ocorrem para o personagem, como a aposentadoria do Bloch, do Inspetor Bloch, que era um grande aliado do Dylan por 330 e poucos números. Ele se aposenta aqui. Outras mudanças são a inserção de tecnologia na vida do Dylan, como um smartphone, coisa que anteriormente as histórias meio que se prendiam àquele status quo dos anos 80, 90, que é onde se passavam as histórias iniciais do Dylan. Então tem umas diferenças. Tem detratores, tem outros que gostam, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é isso que tem no número 1 do nova série. Então o ônibus, na verdade, vai publicar número 1 dessa série clássica Lombada Amarela. Não! O número 1 dessa série clássica aqui, se você fazer o mesmo esquema que eu falei agora e olhar na primeira página, você vai ver que tem a história publicada em Dylan Dog número 48, em setembro de 1990. Ou seja, Dylan Dog nasceu em 86, essa história aqui é de 4 anos depois, número 48. Por que aqui no número 1, número 1, a gente tem a 48? Porque essas histórias já haviam saído no Brasil em outras séries, seja pela Mitos ou por outras editoras. Eu vou entrar nesse ponto logo. Então beleza. Então a número 1 de verdade é a que a Mitos havia lançado antes, né? Essa daqui. Também não. Aqui nessa número 1 de formatinho, a gente tem o número 100 italiano do Dylan Dog. Ou seja, nenhuma dessas número 1 ali tem a verdadeira número 1 do Dylan Dog. Onde tem a verdadeira número 1, a primeira história do Dylan Dog, publicada aqui no Brasil em uma edição também de número 1, na coleção da editora Record. Esse número 1 eu não tenho ainda, eu já comprei, ele está vindo e ele vai fazer parte de um outro vídeo que eu vou fazer. Eu tenho essa primeira história numa outra edição, que é esta daqui. Essa primeira história se chama O Despertar dos Mortos-Vivos, ela é a número 2 da coleção da Conrad. Essa aqui foi uma coleção em 6 números, que a Conrad lançou com histórias selecionadas do personagem, que na verdade foram selecionadas pela Dark Horse nos Estados Unidos, e por isso todas elas têm capas exclusivas do Mike Mignola, que são lindíssimas, lindíssimas. Mas as outras 5 histórias do ônibus eu tenho na versão original que saiu aqui no Brasil, e essas histórias elas só saíram no Brasil mais de 30 anos atrás. A gente tem, além da número 1, O Despertar dos Mortos-Vivos, onde você vai ver a origem, né, a primeira aventura do Dylan Dog, com o Groucho já, o grande vilão do Dylan Dog, o Chabaraz, todo mundo aparece aqui. Uma história bem legal e que tem bastante ligação com o crossover do Batman com o Dylan Dog. Depois a gente tem a história número 2, que eu tenho aqui na coleção da Record. 30 anos atrás saiu isso aqui, Jack o Estripador. Essa coleção tem capas do Cláudio Villa, que era quem fez as capas até o número 41, eu acho. Até o número 41, italiano, foi o Cláudio Villa que fez as capas. Então tem aqui, ó, Jack o Estripador. A primeira história, vou voltar um pouquinho. A primeira história, ela é escrita pelo Tiziano Sclavi, criador do personagem, e desenhada pelo Angelo Stano, que depois acaba assumindo as capas da série regular, no lugar do Cláudio Villa. Então, mostrar um pouquinho da arte. Aqui a gente tem a arte do Stano. Eu particularmente gosto. Tem gente que não é tão fã, mas eu curto.
Aqui o Chabaraz, ó. Enfim. A segunda história também tem roteiro do Sclave e desenhos do Trigo. Como é que é o sobrenome? Como é que é o nome todo desse cara? Não sei. Não vou descobrir. Só tem o sobrenome dele aqui, Trigo. Um problema dessas edições da Record, às vezes, é que se não tem esse crédito escrito na própria história, como é aqui, não tem os créditos de outra forma. Os créditos ao roteirista e ao desenhista. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Enfim, história número 2, Jack o Estripador. Na minha opinião, a única história fraca desse ônibus. O ônibus vai ter 6 histórias, só essa que é fraca. E olha, uma história do Dylan Dog fraca, ela ainda está acima de várias histórias que estão disponíveis aí para comprar dos quadrinhos hoje no Brasil. Então, eu estou comparando aqui somente com as outras histórias desse ônibus. Essa é a mais fraca. Depois a gente tem As Noites da Lua Cheia, uma história muito legal de lobisomens. Para quem curte, aqui é um Dylan mais enfrentando monstros. Até esse momento a gente não havia visto. Na verdade aqui ele enfrenta zumbis e o Dr. Chabaraz com o plano maquiavélico dele. Aqui tem o Jack Estripador, ou tem, não sei, vamos descobrir lendo, não vou revelar. E aqui a gente tem lobisomens, uma história. O Groucho aqui é onde você vai se apaixonar pelo Groucho, certamente vai ser nessa história aqui. Ele tá sensacional. A aventura inteira tentando contar uma piada sem nunca conseguir. E ela tem roteiro do Sclave com arte de Montanari e Grassani. Vou mostrar um pouquinho da arte aqui, ó. Então, o ônibus da Mitos, ele vai vir em papel offset, não vai ser esse papel envelhecido que eu tenho aqui nessas edições. Pode ver que ele é bem amarelado, né? Um papel de 30 anos atrás. Olha só que massa. Ele vai vir em papel offset e com uma qualidade certamente melhor do que essa daqui. Olha só essa página que legal. Página de transformação do lobisomem. E aí, depois a gente tem O Fantasma de Anna Never, que é a estreia de Corrado Roy nos desenhos de Dylan Dog. Cara, eu gosto muito dos desenhos do Corrado Roy. O roteiro, de novo, é do Sclave. A minha edição, ela tá até um pouco desbotada já, então vai ser uma das edições que eu mais vou gostar de ler no ônibus novo por causa desse desbotamento. Eu quase não consigo apreciar direito a arte do Corrado Roy, que é uma arte lindíssima em preto e branco, certamente uma arte feita para o preto e branco, mas que na minha edição tá desse jeito, né? Quase desbotadinho, quase cinza. Essa história é bem legal, ela mistura cinema, diálogo com realidade, sonho, uma mistura dessas coisas todas que são referências e elementos que o Sclave vai trazer em várias histórias ao longo dos roteiros dele. Depois a gente tem a número 5, Os Matadores. Os Matadores tem roteiro do Sclave de novo, todas elas são escritas pelo Sclave, Tiziano Sclave, né, o criador do personagem, e desenhos do Del Uomo. Essa daqui eu li bem recentemente, na verdade as duas últimas eu li recentemente. Essa aqui é uma história, puxa bastante referência cinematográfica também. Lembra o filme The Crazies, do George Romero, onde uma epidemia de loucura faz com que as pessoas comecem a matar umas às outras. Isso aqui acontece em Londres, nesse caso, mas não é um evento ocasionado por coincidência ou pela natureza, ou o que for. O Dylan Dog vai investigar e ele descobre que esse evento aqui tem 5 culpados e ele vai atrás desses culpados. História bem legal. E aí a última, A Beleza do Demônio, pelo que eu conversei com o pessoal, assim, considerada uma das melhores, é a favorita de muita gente em relação a essas 6 histórias que vão sair no ônibus. Eu vou falar o meu ranking mais ou menos aí logo em seguida. E ela tem roteiro do Sclave de novo, e a arte eu não me lembro porque essa daqui ela não tem uma página com créditos. Eu procurei, não achei. Então tem que olhar no guia dos quadrinhos e eu vou deixar o nome do artista aqui, ó. Vai aparecer aqui o nome do artista número 6, Beleza do Demônio. Uma história que mistura misticismo com ciência. Aqui o Sclave, ele fala do inferno. A história em si tem relação com o inferno, demônios do inferno e tudo mais, mas ele joga uma dúvida aqui. E se o inferno for um local? For uma coisa real. E se o inferno pudesse ser explicado com a ciência? Se esse local ele pode ser explicado com alguma teoria científica? Eu achei bem interessante essa história aqui, muito boa mesmo. E, inclusive, no meu ranking... eu trouxe aqui uma coisa para mostrar. Eu falei que a número 4, Os Fantasmas de Anna Never, é desenhada pelo Corrado Roy. Para quem leu outras histórias do personagem, porventura tenha colecionado essa
história aqui, ó, Dylan Dog Graphic Novel Volume 2, Prelúdio para Morrer, uma história escrita pelo Dario Argento, que é um diretor de horror italiano conhecidíssimo e muito conceituado. Eu, particularmente, adoro os filmes dele. E essa história ela tem arte do Corrado Roy. Olha só a diferença que faz um belo de um preto e branco na arte do Corrado Roy. É absurdo. Aqui a gente tem um Corrado Roy mais maduro, é claro, né? Não é lá do início da carreira. Até porque isso aqui republica a número italiana dos 383. É bem na frente, né? 2018. Bem na frente do que está saindo agora nesse ônibus da Mitos. Mas isso não tem nenhuma importância, porque você pode ler essas histórias aqui em qualquer ordem que você desejar. Olha só essa arte. Qualquer ordem, qualquer história que você pegar aí, você pode ler. A diferença com esse ônibus da Mitos não vai ser a oportunidade de ler essas histórias em ordem cronológica, porque isso faz pouca diferença narrativamente falando. Vai ser a oportunidade de ler as primeiras histórias do personagem, que são de um período muito elogiado pelos fãs, o período em que o Tiziano Sclavi, ali nas 100 primeiras edições, comandava de perto, escrevia praticamente todos os roteiros do personagem, e essa vai ser uma oportunidade que a gente vai ter no Brasil como lançamento pela primeira vez em 30 anos, desde que saiu isso aqui lá no começo dos anos 90. Por exemplo, aqui é número 2, vamos ver. Eu acho que tem a data aqui, ó. Número 2, 1991 isso aqui saiu. 1991 é o ano que eu nasci. Isso aqui tem a minha idade, 33 anos. Enfim, ó, o meu ranking aqui, eu vou tentar ranquear, mas é difícil, tá? Tem umas que eu diria que ficam empatadas. Eu gostei muito do Fantasma de Anna Never. Gostei bastante por causa das referências a cinema ali e tal. No caso aqui, as referências, elas não são como nos Matadores, que remete a um filme, e sim, aqui dentro tem a produção de um filme que se mistura com a realidade, se mistura com o sonho. Gostei bastante dessa, eu acho que essa aqui é a minha favorita. Depois eu fico entre A Beleza do Demônio, a número 6, e O Despertar dos Mortos-Vivos, a número 1. Ambas histórias muito boas por motivos diferentes. Essa daqui eu achei bem divertida, bem legal, uma ótima introdução ao personagem. Já começa de uma forma tão bem construída que parece que não é a primeira edição do personagem. E essa daqui, um grande roteiro, muito bom. Aí depois eu coloco As Noites da Lua Cheia, porque eu adoro lobisomens. Essa edição é divertidíssima, muito boa mesmo. E traz um Dylan, assim, enfrentando um monstro. Que de todas essas edições aqui, a única história que ele realmente enfrenta monstros é essa daqui, tirando os zumbis ali do Chabaraz, né? Em outras histórias depois ele vai enfrentar outros tipos de monstros, mas aqui a gente tem uma coisa bem clássica, né? O Dylan Dog Grouch contra lobisomens. É realmente muito boa. E aí depois eu coloco Os Matadores, a número 5, que tem referências, como eu falei, ao The Crazies, do George Romero, lembra também Halloween 3, Season of the Witch, eu não lembro o nome em português, mas é aquele que não tem o Michael Myers. Vou botar um pôster aí, aqui, ó. Vou botar um pôster aqui, ó, pra vocês verem de qual que eu tô falando. Não tem o Michael Myers. E é um filme que também mistura ciência com misticismo. O vilão daquele filme utiliza de ciência, tecnologia, ele utiliza robôs e aquelas máscaras do filme, tem uma tecnologia avançada dentro delas. E ele também mistura isso com magia, porque ele faz parte de um culto pagão, digamos assim. Me lembrou essa história aqui. E essa história também me lembra um episódio de Arquivo X, só que daí é o contrário. O episódio de Arquivo X me lembra essa história porque ele saiu anos depois. Que é o 23º da terceira temporada, onde pessoas normais começam a matar umas às outras, influenciadas por objetos eletrônicos. O visor do micro-ondas, uma televisão, um aparelho eletrônico conversa com a pessoa e manda ela matar alguém. Isso aqui também me lembrou essa história. E por último, a história mais fraca da coleção, mas que de nenhuma maneira diminui o valor desse ônibus no geral, porque você vai encontrar aqui histórias, como eu falei, muito acima da média, um personagem excelente, e eu espero mesmo que essa publicação abra as portas do personagem para quem estava esperando ler as primeiras histórias antes de pegar outras, conhecer o início de tudo. Vai ser a oportunidade perfeita para isso. E aí, Jack Stripador, para mim, é a história mais fraca desse primeiro ônibus, porque ela é bem previsível, ela é uma história que não agrega muita coisa, assim, não adiciona, enfim, é realmente bem previsível. Se você prestar atenção, logo no começo você já vai saber o resultado final aí, o desfecho dessa história. E isso é algo, na minha opinião, incomum até agora nas histórias do Dylan Dog, geralmente elas são bem surpreendentes. Então, nesse caso aqui, eu diria que é uma exceção.
Enfim, esse é o conteúdo do Ônibus 1 que está em pré-venda pela editora Mitos, capa cartão, com orelhas, 600 páginas em preto e branco e formato italiano. Espero muito que fique muito legal. Quando eu tiver ele em mãos, eu vou fazer outro vídeo para mostrar em detalhes, aqui ó, com a câmera em cima da mesa, assim, todos os detalhes, como que ficou essa publicação da Mitos. E espero que continue, né? Espero que as pessoas comprem e que a gente veja o Ônibus 2, 3, 4, 5 e o personagem não pare mais de ser publicado aqui no Brasil. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever se você ainda não é inscrito para acompanhar mais vídeos de Dylan Dog, porque vai vir mais, e também de outras coisas que eu falo aqui no canal. E se você acha que alguém vai gostar dessa informação que eu passei aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com essas pessoas, que eu agradeço bastante pelo favor. Muito obrigado e até a próxima.